Boa noite. Andressa Urach em uma conversa franca e exclusiva com Gugu Liberato. Quem garante que aquela Andressa do passado não vai retornar? Ela fala pela primeira vez sobre as revelações polêmicas feitas em sua biografia. Eu senti o gosto da fama. Gosto internacional. Desde que trechos do livro foram divulgados, não se fala em outra coisa. A imprensa mundial falou sobre Andressa. Jornais em inglês, em espanhol, em várias línguas do mundo. Todos repercutindo relatos que impressionam. Eu era um ser humano podre, sabe? Eu era podre, eu era muito podre. Eu era podre, eu tenho vergonha de ter sido tão podre. A conversa com Gugu foi direta. Como é que você conseguia ter prazer com as mais diferentes tipos de pessoas? O que é verdade e o que é mentira sobre o que saiu nos jornais e nos portais da internet. Os bastidores do mundo da prostituição de luxo. Andressa, qual foi o programa mais caro que você já fez? Detalhes revelados sobre o famoso Book Rosa. As meninas que são contratadas para fazer o evento e elas saem com o cliente. Isso é o Book Rosa. A fama como caminho para ganhar mais dinheiro como garota de programa. E quando você saiu na revista internacional, o teu cachê aumentou? Aumentou. Foi para 15 mil reais. Arrependimentos. Só Deus sabe o quanto eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo diferente. E os assuntos que estão na boca dos brasileiros. Veja agora, na reportagem do Gugu. Assim que foram divulgadas as primeiras revelações que estão no livro que Andressa Urach lançou nesta semana, a imprensa mundial entrou em polvorosa. Todo mundo quer saber o depoimento que ela tem a dar sobre tudo que ela viu e viveu no mundo da prostituição e das drogas. Eu estou aqui agora com a Andressa e vou abordar justamente esses detalhes que deixam tanta gente curiosa. Em primeiro lugar, Andressa, muito obrigado por você nos dar essa entrevista. E eu vou fazer uma pergunta direta a você. Por quanto tempo você se prostituiu? Olha, Gugu, foram exatamente 6 anos. Eu entrei para a prostituição aos 21 anos, quando eu me separei. Eu fui casada durante 6 anos. E foram 6 anos. Iniciei por falta de dinheiro. Achei que ia só pagar umas contas. E o dinheiro subiu à minha cabeça. Quando eu entrei, foi para pagar uma conta. Só que depois que eu vi muito dinheiro, aquilo para mim eu pensava, não, isso é um trabalho. Eu criei um personagem, eu precisava de um nome. E eu criei um nome chamado Imola. Tudo foi uma estratégia de marketing na minha cabeça. E eu era tão nojenta, Gugu, tão nojenta, arrogante, asquerosa, que as meninas me odiavam. Se você conversar com 200 mulheres que trabalhavam comigo na época, todas vão dizer isso. Eu era insuportável. Porque depois que eu fiz todas as cirurgias plásticas, porque eu queria ficar perfeita, eu queria fazer show, eu queria ganhar mais dinheiro. Depois que eu fiz todas as cirurgias plásticas, eu achei que eu era melhor do que qualquer uma. Então eu dizia para os clientes, eu sou a melhor daqui. Você pode ficar com qualquer uma, eu tenho certeza que você vai voltar e vai ficar comigo. Você vai pagar o meu valor, porque eu cobrava mais. Se elas cobrassem 200, que era o valor mínimo da casa, eu cobrava 400. Se elas cobrassem 400, eu cobrava 800. Eu não podia, nenhuma mulher podia cobrar mais do que eu, até eu chegar ao valor dos 3 mil reais. Sabe, no início eu escolhia as pessoas normais, né, a relação sexual normal. Só que depois eu descobri que aquilo que era de mais nojento era o que mais dava dinheiro.
Andressa, qual foi o programa mais caro que você já fez? Foi 30 mil reais, que na época eu tinha parado de fazer programa porque eu estava namorando. E namorando sendo bancada também. Era um tipo de prostituição, porque existe 3 tipos, né? Dentro do prostíbulo, a prostituição de luxo e aquele namoro pago, que você continua, mas você fica fixa de um só cliente. Você fica com um cliente, ele paga o valor que você colocar, ou ele paga as suas contas, enfim, ele te banca. Eu dormi com muitos homens, né, Gugu? Eu sempre tive muito medo, eu fiz muitos exames. Quantos homens? Se eu colocar num cálculo, se for um homem, porque eu me viciei na prostituição, em sexo, se eu colocar um homem em 6 anos, dá no mínimo 2.000 homens. E eu dormi de 4 a 7 homens por dia. Então, no mínimo, uns 2.000 homens. No seu livro, você diz que você fez sexo com seu irmão. Porém, o seu irmão desmente isso. O irmão de André Surak comenta o suposto incesto revelado em livro. Ricardo Urach garantiu que não teve relações sexuais com a meia-irmã em entrevista. O que você tem a dizer sobre isso? Ai, Gugu, é tão horrível. Eu acho que falar sobre isso, como eu digo, foi tão difícil escrever esse livro, sabe? Foi uma semana, assim, de muita dor de cabeça, de muita náusea, de lembrar momentos que eu queria esquecer. Porque falar dessas coisas é mexer numa ferida que eu passei a vida inteira tentando esconder. Só que eu precisava fazer isso. Eu precisava contar toda a verdade para começar uma nova história. E a verdade aconteceu, nós éramos crianças, e é tudo que está no livro, sabe? Eu nem gosto de lembrar, mas de fato é tudo que está no livro. A minha família era muito pobre e o meu avô, na verdade ele não era meu avô, ele era meu avô de criação. O vovozinho bonzinho que ninguém desconfiava. Dos 6 aos 8 anos aconteceram os abusos, né? De todos os tipos, de toque, de palavras, de penetração. Você deixou de ser virgem nessa época? Assim, eu lembro de dores. Hoje, eu oro para que Deus tenha misericórdia dele, assim como Deus teve misericórdia de mim, sabe? Que ele encontre. Não falei com ele, nem com a minha mãe de criação, que é uma pessoa que eu amava muito, que eu ainda amo, desde que aconteceu isso, desde que se tornou público, porque dentro do reality A Fazenda eu falei o nome dele, de raiva, porque eu queria que as pessoas batessem nele, eu queria que matassem ele. Uma coisa que chocou, não só a mim, mas choca a todos que leem determinadas passagens do seu livro, é a questão do seu envolvimento com cachorros. Me explica como é que foi isso. Tinha um canil perto da sua casa, era o cachorro do vizinho. O que aconteceu? Para as pessoas entenderem, aos 8 anos de idade, quando parou os abusos sexuais, a minha mãe de criação viu o abusador me abusando e me mandou morar com a minha mãe. Eu fui morar com a minha mãe por volta dos 9 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, eu tinha uma vizinha que tinha uma criação de cachorros. E eram cachorros pequenos, porte bem pequeno, da raça Pinscher. E ela morava do lado de casa. E eu brincava com eles, que era uma menina e um menino. E eu pedia para posar lá. Aí, na noite que eu posei lá, ela me contou o que ela fazia. Que ela colocava o cachorrinho na parte íntima. A sua vizinha? Ela também tinha a minha idade. Ela era criança também, por volta de 10, 11 anos de idade. E ela colocava o cachorrinho na parte íntima e sentia prazer. E dormindo na casa dela, eu acabei colocando
aprendi a sentir prazer com o animal. Andressa, vamos falar um pouco a respeito dessas mudanças que você quis fazer no seu corpo e que quase te levaram à morte, né? A tua busca, a tua compulsão por um corpo bonito, por um corpo bem feito e tal, fez com que você fizesse quantas cirurgias? No total, se não me engano, foram 14 cirurgias. Em quanto tempo? Foi em 4 anos. 4 anos. Foi uma cirurgia a cada 3 meses. E você aplicou no seu corpo hidrogel, que é uma substância, eu acho que é até proibida hoje. Proibida pela Anvisa hoje. No PMMA. O que é isso? Muito pior do que o hidrogel. O que é? Porque as pessoas falam, Gugu, o hidrogel. Lógico, o hidrogel quase me matou na primeira infecção que eu tive, que todo mundo ficou sabendo. Só que o PMMA é muito pior. A famosa bioplastia, a cirurgia sem córtex. Gugu, se eu soubesse que isso ia causar o dano que causou hoje na minha vida, hoje eu tenho uma miosite dentro do meu músculo. O produto necrosou dentro do meu glúteo e das minhas pernas. Esse produto não sai. Eu passei por 18 cirurgias retirando o hidrogel. A minha última internação nesse ano foi por causa dessa bioplastia. É o veneno, é um perigo. A Anvisa tinha que tirar isso do mercado. Porque isso é um veneno. As pessoas, olha o que está acontecendo comigo, sabe? Eu posso internar a qualquer momento se o meu músculo der uma rejeição de novo, porque ele está necrosado, ele não sai, ele é um cimento grudado dentro do músculo. O hidrogel você tirou? Tirei, passei por 18 cirurgias e retirei. 18 cirurgias, Gugu. Eu sofri muito. Eles escovavam a minha carne por dentro. Eu fiquei com 3 buracos na perna direita e 4 na esquerda. Eu quase via o meu osso. Era inflamação, a minha perna apodreceu. Bom, o hidrogel você tirou do corpo. Você tem o PMMA em que partes do corpo? Na maçã, no nariz, na boca, no maxilar, na coxa, no posterior da coxa, na panturrilha e no glúteo. O que teu filho fala disso tudo? Meu filho é uma criança maravilhosa, Gugu. Ele é meu amigo, ele me apoia, ele tem 10 anos. Algumas pessoas falam assim, você não se preocupa com seu filho, você está se expondo dessa maneira no livro. Eu vou te dizer, Gugu, eu me preocuparia com o Arthur antes. Antes, eu me preocuparia com o Arthur. Porque antes, realmente, eu tenho vergonha, Gugu. Vergonha. Eu me arrependo de tudo. Tudo que eu fiz. Só Deus sabe o quanto eu me arrependo. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo diferente. Eu precisei quase morrer. Eu precisei chegar no fundo do poço para olhar a vida com outros olhos, para dar valor para minha família, para minha mãe, para o meu filho. Ver que o dinheiro não é nada. É maravilhoso, mas não é nada, sabe? Eu achei que se eu ficasse famosa, as pessoas iam me amar, sabe? Eu busquei o amor a vida inteira, sabe? Eu busquei o amor das pessoas, eu achava, era uma forma de preencher o meu ego. Eu usava aquelas roupas justas, curtas, porque eu queria ouvir os elogios, mesmo que nojentos, assim, gostosa, sabe? Me fazia feliz, era uma felicidade ilusória. Assim como as bolsas me faziam feliz, assim como os sapatos me faziam. Só que isso não tinha fim. Eu fui conquistando tudo o que eu queria. E quando eu era pobre, eu achava que a felicidade estava em ser rica, em ter dinheiro, em ter a cobertura, o carro importado. Só quando eu cheguei nisso, eu vi que não era nada, sabe? Eu tive 3 overdoses. E mesmo assim, é porque eu estava buscando a morte, sabe? Eu estava buscando porque eu não queria, sabe? Na minha vida, eu dizia assim, eu sou tão inútil, pra que eu vim fazer nessa vida? Eu só vim pra sofrer. Nova Andressa. Nova Andressa. Obrigado pela entrevista. Obrigada, Gugu. Obrigada.